Olá, gente. Hoje eu gostaria de comentar sobre esse livraço aqui, A Pirâmide da Sabedoria, por Brett McCracken. Legal esse nome, né? McCracken. E foi publicado pela Pilgrim junto com a Jesus Cop. Muito bom mesmo esse livro. Muito sábio ele. O McCracken, ele é editor na Gospel Coalition nos Estados Unidos, que traz muitas publicações online, eles promovem congressos, formações ministeriais e tal. Ele é editor lá nessa Gospel Coalition. Ele tem formação em cinema. E ele escreve de maneira muito agradável de se ler, muito tranquila. Então, qual que é o objetivo desse livro? A Pirâmide da Sabedoria. É bem legal porque já na foto aqui, na imagem da capa, você já tem uma ideia do que ele vai falar. Como que a gente vai alimentar nossa alma num mundo de pós-verdade. Esse é o ponto dele, o objetivo dele. A gente precisa de uma dieta melhor de conhecimento e melhores hábitos para consumo de informação. A gente tem consumido muito mal a informação. A gente precisa ser mais criterioso no que a gente está consumindo. A gente precisa de uma dieta composta de fontes duradouras e confiáveis de sabedoria, em vez de informações fugazes, passageiras e suspeitas, que nos bombardeiam hoje. É isso que a gente recebe. A gente recebe muitas informações ruins mesmo. Então, a pirâmide, ela é um guia já visual para ajudar a gente na nossa dieta. Até podia ter um pôster assim, para a gente colocar na geladeira, igual tem a pirâmide alimentar, baseada nessa pirâmide alimentar que foi criada nos Estados Unidos em 92. Claro que tem umas modificações nisso, até umas críticas que a gente pode fazer sobre a quantidade. Ele não coloca a quantidade no seu dia. Então, no seu dia você tem que ter tal quantidade. Isso que é sabedoria. Sabedoria não é simplesmente você ir lá e pegar uma fórmula pronta. Então não é fórmula pronta. É para a gente pensar, refletir sobre como a gente tem feito uso, como a gente tem se alimentado no nosso dia a dia. Então você tem lá esse guia visual para se pensar, para refletir. Reflita na sua vida. Quanto tempo tem ocupado essas coisas na sua vida? Eu refleti na minha vida. Eu li esse livro como um devocional. Então, eu recomendo ele para ser lido como devocional, para ler em grupo, porque ele é um livro que é escrito de uma linguagem bem acessível, são capítulos mais curtos, mas bem informativos, trazem fontes muito legais, livros, obras de autores reconhecidos, livros que eu já tinha lido, alguns não, eu conheci aqui. Mas a ideia é essa conversa. Então no final do capítulo tem algumas perguntas para refletir. Então é um livro bem bom para ler em grupo. Então eu vou comentar algumas coisas do livro. A gente então consome informação mal, a gente consome demais, rápido demais e somente aquilo que nos parece bom. É isso que a gente faz. A gente está lá recheado de informação, vem informação direto. Então a gente usa a internet para ter informação, então a gente acaba pegando muitas informações, mais até do que a gente consegue digerir. Então o que acontece quando você come demais? Você fica com a saúde debilitada, você fica mal. Então você precisa comer melhor, se alimentar melhor. Mesma coisa com as informações, que a gente não tem tempo de o slow food. Com informação a gente devia ser assim também. Com a busca do conhecimento a gente devia ser assim também, devagar, com atenção, e não só aquilo que nos parece bom. Com a informação a gente faz isso, a gente pega, deixa eu só consumir o que está concordando comigo. Não, vamos buscar coisas que nos desafiam também. Então, por isso que a gente está aí hoje, o quê? Rodeado de fake news e bolhas, bolhas de que a gente forma nossas próprias bolhas e só ouço o que eu quero, Então, assim, são 10 capítulos o livro. Então, como eu disse, o livro aí tem 207 páginas, então 10 capítulos, aí vocês veem que com a divisão não dá nem 20 páginas por capítulo, então são capítulos bem tranquilos de se ler, assim, de se dividir e ler ali um por dia, ou mesmo se você vai ler mais, até é bom você ler um por dia para você refletir também em cada um dos pontos. Teve vezes que eu li, lendo outras coisas também, mas como eu reservei lá um momento para leitura, eu li às vezes meio capítulo, ficava refletindo naquilo. Então, assim, são divididos em duas grandes partes, que você tem o diagnóstico,
né? Primeira parte, as fontes da nossa doença, com relação à informação, a conhecimento, e depois as fontes da nossa sabedoria. Segunda parte, as fontes da nossa sabedoria. Então, a primeira parte aí, ele vai dividir em são 3 capítulos. Primeiro capítulo das fontes da nossa doença, ele vai falar sobre a glutonaria da informação, né, que a gente se alimenta demais. Então, veja, perceba isso na sua vida. A gente tem alguns sintomas, né? Ansiedade, estresse, a gente está sempre querendo, né? Tem medo de perder alguma coisa, é o famoso FOMO, né? Fear of missing out, medo de perder algo. Então a gente tem que estar sempre ali, né? Acorda, deixa eu ver o que eu perdi enquanto eu estava dormindo, né? E ao longo do dia acessando informação, acessando as redes sociais, vou dormir, né? Deixa eu ver antes de eu dormir o que tem a informação, né? Então a gente fica ansioso com isso, né? Extremamente estressado também com tanta informação. Síndrome do pensamento acelerado, né? Porque a gente quer ler o máximo possível. Então vamos lá assistir um vídeo rápido, acelerado. Vou ouvir uma mensagem no WhatsApp, vou pôr 2 vezes, né? Então fica o cérebro, né? Fica descompensado mesmo. Então a gente tem uma desorientação e fragmentação no que a gente acredita, no que a gente está lendo, porque a gente não tem tempo de refletir sobre isso. Então a gente vai ficando sobre o que a gente não tem tempo de refletir sobre o que a gente recebe. A gente vai ficar, né, com o pensamento extremamente fragmentado, com as ideias bem fragmentadas. Né, um sentimento causa também um outro sintoma, um sentimento de impotência, de não conseguir fazer nada. Né, que a gente lê tanta coisa, não tem o que fazer. Né, então, vou sentar aqui, né, então são tantas frentes para ser lutadas que eu não tenho o que fazer, não tem como fazer, então eu só vou ser um consumidor de informação. Também, com tanto de opção que a gente sofre de uma paralisia de decisão e de compromisso, então a gente não se compromete com nada, e a gente fica naquela paralisia de decisão. Então a gente tem tantas ofertas de coisas que a gente fica lá, às vezes, né, vai lá no Netflix e fica, né, olhando o que eu vou assistir, e fica lá um tempão e não tem nada para assistir. Né? Então olha só que absurdo, né? Essa quantidade de oferta que a gente fica, às vezes, sem conseguir decidir, né, o que eu vou assistir, o que eu vou consumir, o que eu vou ler. Né? Então, é muita coisa, então, né, não consigo escolher nada. E o outro sintoma dessa glutonaria de informação é o viés de confirmação. Né? Que a gente busca fontes que concordam com a gente, seja politicamente, seja, né, na nossa religião, em tudo. Você vai buscar aquelas fontes de informação que concordam com você. Né? Isso não seria um problema se você buscasse também outras fontes. Né? Mas normalmente a gente não busca, a gente fica só ali com a nossa, né? A gente vai ler realmente, né? Que esse cara tem razão no que ele está falando. Né? Você já viu essas frases, às vezes, que as pessoas falam? Realmente, ele tem razão no que ele está falando. Né? Por quê? Porque, na verdade, ele está confirmando o que você quer. Né? Então, a gente tem essa facilidade. Né? E aí, quando a gente lê um texto que discorda, a gente é mais crítico. Vamos ser crítico também em tudo que a gente lê. Né? Outro ponto, né, que é todo um capítulo, que é a novidade perpétua, que a gente está sempre em busca de novidades. Né? A gente então a gente troca de igreja, a gente fica procurando sempre, né, o que é o último filme, o que é o último lançamento. O livro, né, a gente tem hoje esse fenômeno, né, de livros de TikTokers. Eu nunca vi isso. Né, mas eu já vi as referências na internet, né, que muitos livros são publicados porque fazem sucesso no TikTok. Né, às vezes algum apresenta lá um livro de um autor estrangeiro, né, e aí as editoras correm atrás para publicar porque ele vai fazer sucesso. Né? Então as redes sociais deturparam até os livros que a gente recebe, que a gente vai ler. Né, porque a gente tem, né, aquele monte de propaganda. Não, esse livro deve ser muito interessante, tem muita gente falando. Né, a gente esquece de ir lá e ler coisas clássicas. Né? Coisas já, não que você não possa ler livros atuais, mas assim, os clássicos passaram pelo julgamento da tradição. Né? Então, se um livro antigo ele é considerado um clássico, né, você pode ler que vai ser um livro bom, né, porque ele passou, né, pela aprovação do tempo. Né? Tem muitos livros que passaram, assim, ninguém nem lembra mais que foram escritos, né? As pessoas não leem. Né? Então, e a gente fica sempre nessa busca exagerada de novidade. Né? Então, o nosso cérebro tem uma mudança, inclusive, por essa busca de novidade. Isso não é à toa, as redes sociais querem fazer isso. As grandes corporações percebem isso, essa busca que a gente tem, e eles vão cada vez mais tornando que a gente vá nessa busca.
né? Então, eles vão fazendo mudanças nas redes sociais em que a gente acessa para exatamente sempre ter aquela novidade, né? Então, é aquela dopamina que a gente tem, né? A gente abre lá e sempre tem uma coisa nova. Nunca acaba nas redes sociais a novidade, né? Então, aquele rolar infinito, que foi uma invenção primeiramente no Instagram, né? Que até eu vi um documentário que naquele documentário Abstract tem são vários episódios e um é sobre marcas, né, esse documentário, e um deles é sobre a mudança da marca do Instagram e o cara que inventou isso, a rolagem infinita. E ele se arrepende disso, porque tornou as pessoas viciadas. Você entra lá, rola, 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 nunca acaba. Né? E a gente entra e tem essa descarga de dopamina, você fica muito empolgado com aquilo. Então, não é à toa, né, que a nossa atenção ela é o petróleo, né? O nosso comportamento, a nossa atenção é o petróleo do século XXI. É buscado como petróleo, como ouro, né? A nossa atenção. Então tem um comércio de atenção, da nossa atenção, muito forte, né? E a gente vive distraído, né? Nessa novidade perpétua, né? A gente está lendo um livro, né? E de repente, peraí, deixa eu lá olhar, né? Deixa eu lá. Agora eu lembrei que eu tenho que fazer alguma coisa no celular, né? E você roda todas as suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, né? E o que eu vim fazer mesmo? Esquece, né? Então a gente não tem dificuldade de ter uma leitura, por exemplo, né, mais focada, uma leitura até num texto na internet mesmo, né? Um texto que tem ali, sei lá, um texto de 15, 20 minutos. É impossível você fazer isso, né, sem ficar clicando nos hiperlinks, sem sair e fazer outras coisas. Né? E outra coisa, daí um outro capítulo que ele fala que é um problema, que é uma das fontes da nossa doença com relação à busca de conhecimento hoje online, né, e no mundo inteiro e fora online também, né, porque online puxou, né, a forma como a gente busca conhecimento hoje, é a autonomia do olhe para dentro. Né? Então, assim, né, veja o que você sente, né? Siga o seu coração. Então, o que tem isso, né? Essas verdades, cada um tem as suas verdades e tal, né? Leva a, por exemplo, uma morte da expertise, né? Uma erosão da autoridade, porque, né, você apresenta, às vezes, uma fonte, olha, esse medicamento não faz bem, né? Mas aí a pessoa, mas como assim, né? Eu vi que tal pessoa falou, olha aqui, né? Então, aquele cientista lá, ele está falando isso, né, do interesse dele. A gente viu isso muito na pandemia, né? E o McCracken aqui, ele cita a questão da pandemia mesmo, né, como um problema que foi nesse quesito de informação. A gente via muito isso, né, que tinha uma erosão da autoridade, as pessoas falando, né, o cientista não sabe o que ele está falando, né? Claro que os cientistas podem estar errados, autoridades podem estar erradas, mas quando a gente nega sistematicamente o que as autoridades estão falando sobre questões ambientais, sobre questões da vacina, do Covid e sobre outras e outras coisas, a gente cria aquele mundo conspiracionista, né, e a gente se fecha, né, nisso, né? Tem a sua verdade, né? Qual é a sua verdade? Né? Então aqui ele vai chamar alguns autores, né, para apontar esses problemas, né, como Charles Taylor, na Era Secular, a Era da Autenticidade, o Nicholas Carr, que é um autor muito bom, né, que tem aquele livro sobre The Shallows, que é a superficialidade na era da internet, uma coisa assim, fugiu agora o título do livro em português, né, que está até esgotado, é um livraço também. Ele cita bastante esse autor para trazer esses problemas neurológicos, né, a questão da natureza, depois que ele vai falar para frente, ele traz aí. Também cita Jacques Ellul, por exemplo, que é um autor muito interessante, né, para pensar a tecnologia, ele também cita. Então ele tem aí suas fontes de referência muito boas, né, além de dados científicos, né, relatórios e tal. E aí na parte 2 ele vai falar sobre as fontes da sabedoria, né? Quais são as fontes da sabedoria? Né? Então, ele vai falar sobre a Bíblia, né, primeiramente, como que a gente deve buscar, né, ler a Bíblia, buscar conhecimento na Bíblia. Tem todo um capítulo, depois ele vai falar sobre também a busca de sabedoria na igreja. Quanto tempo a gente tem gasto nessas coisas? Né? Lendo a Bíblia, indo na igreja, depois ele vai falar sobre natureza. Né? Então, como ser mais sábio? Não quer dizer que, né, por isso que tem que ser sábio aqui, não quer dizer que, tá, então eu vou ficar na igreja, né, todos os dias, 5 horas. Né? Aí você está indo para o outro lado, que você está também tirando outras coisas que você tem. Né? Você tem o seu trabalho também, você tem a sua família também. Inclusive é importante aqui dentro da igreja, eu acho que na verdade aqui, eu acho que tinha que ter um outro capítulo para falar sobre comunidade para além da igreja,
tá? Mas aqui sobre a igreja ele fala sobre comunidade, né? Ele fala que a gente vive num mundo individualista e a igreja nos ajuda a gente viver em comunidade, né? As redes aumentam ainda mais essa propensão a gente ser individual, porque a gente pode assistir o culto de uma igreja, ouvir o louvor de outra igreja, não precisa sair de casa, né? A gente não quer ir lá, né, conviver com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não pensam igual eu penso, então, né, eu vou fazer redes lá, eu tenho grupos no WhatsApp que já, né, eu posso discutir lá no grupo, é bem melhor lá, porque, né, eu vou conversar especificamente sobre o que eu quero. Eu gosto de teologia, então eu tenho um grupo de teologia lá, né, que na minha igreja não discute e tal. Então a gente precisa, porque conviver em comunidade e na igreja, porque nos ajuda, inclusive, a gente conviver com diferente, com pessoas que pensam diferente, né? Tem uma passagem aqui que eu queria citar aqui, que é bem legal nessa questão da comunidade, do partilhar, né, que a gente pode fomentar mais isso. Ele fala assim, é significativo que Jesus tenha nos dado uma refeição como um rito central da lembrança cristã. Olha que legal isso, né? Eu gosto muito disso, né? Dessa ideia da mesa, de você chamar amigos, de você compartilhar a mesa. Eu tenho o privilégio de, na minha igreja, a gente fazer, no domingo, quando tem domingo de ceia, uma vez por mês a gente faz refeição ali junto, almoça junto. Então é muito legal isso. Claro, é uma igreja menor, né? Não é uma mega igreja, mas é muito legal isso, né? Porque você tem uma convivência diferente ali, né? Do simplesmente você ir estar lá dentro do culto, sair, conversar um pouquinho e ir embora, né? Você tem aquele momento de compartilhar, e Jesus fez isso. Jesus poderia ter feito simplesmente, né? Falar, ó, lembre-se da ideia de quem eu sou. Lembre-se dos conceitos que eu apresentei, né? Não, ele fala assim, né? Fazer isso em memória de mim, né? Enquanto ele estava servindo o pão e o vinho, né? Olha só, é uma refeição, né? Nós somos seres encarnados, nós temos um corpo, né? Então nós precisamos estar presencial, nós precisamos conviver presencialmente. As redes são legais para ter amizade, são boas, mas se a gente só viver nas redes ou gastar mais tempo nas redes do que em relações reais, nós vamos ter um problema sério. Nós vamos ter depressão, nós vamos nos sentir solitários, que tem muitos livros, inclusive, falando sobre isso, né? Sobre a solidão e que é aumentada ainda mais por causa das redes sociais, né? Porque as pessoas acham que é suficiente as amizades virtuais, né? Uma coisa que é muito legal, que eu já li em vários autores, inclusive nesse autor que eu mencionei, que ele menciona, né, o Nicholas Carr, que é a questão da natureza, né? Como nós vivemos hoje um distúrbio de déficit de natureza. As crianças hoje, né, que vão na escola, que só ficam às vezes em atividades mais urbanas, não tem natureza mais. É raro, né? Na minha infância, saía, eu gostava de fazer aventura, né? Daí eu cruzava lá um bosque que tinha, fazia muitas coisinhas no rio, né? Hoje em dia, até por questões de segurança, a gente fica assim, né? Então a gente não vai mais para a natureza. E a gente tem um déficit muito grande, né, disso, de natureza. E como é importante isso? Ele menciona, né, que são os dois livros, né? A Bíblia e a natureza. Também é importante. Então a gente vai tendo aí vários problemas de saúde por causa desse estresse da vida urbana que a gente não vai mais para a natureza. O Nicholas Carr cita um estudo falando de como, um estudo neurológico, de como a natureza ela nos recupera, né, quando a gente está naquele estresse, às vezes de tanto ficar nas telas o dia inteiro, né, como a natureza regenera a nossa mente, a gente descansa quando está fazendo isso. Outro ponto, né, nessa busca de sabedoria, nessa fonte da sabedoria, são os livros. Claro, né, a gente não tem mais a capacidade de uma leitura profunda. Né, eu estou lendo agora Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. E é um livro que te exige muito. Você tem que sentar, né? Não é aquela leitura na fila do banco, não é aquela leitura ali, eu tenho 5 minutos, deixa eu ler. Não, é aquela leitura que você tem que sentar, desconectar e ficar ali lendo, porque eles têm o Proust tem uma capacidade de escrita, assim, que, né, às vezes tem parênteses dentro de parênteses e tal, né, então você precisa se focar. E quando você lê, como isso é recompensador, né? Isso te faz você refletir mais, te faz você pensar mais, né? Então, ele cita um autor aqui que a gente tem esse livro, também eu recomendo demais, que é a Marilyn Wolfe, né? Ele cita bastante isso, O Cérebro no Mundo Digital. É um livro que até eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal, porque
ele é impressionante, é muito bom. Ela não é contra, por exemplo, leituras virtuais, né? Leituras em tablets e tal. Mas ela fala, nós precisamos ler de maneira mais profunda. Nós precisamos retomar essa capacidade de ter uma leitura mais concentrada, que a gente tem perdido hoje. A gente está acostumado mais a textos rápidos e rasos. Né? Então é um exercício da gente voltar e ler livros. Né? Livros de várias áreas. Né? Não, né, só pode ser livros cristãos, mas pode ser literatura. Né? Como isso nos ajuda a gente ter mais empatia, isso, ele menciona isso no livro, a gente compreender mais as pessoas, compreender a natureza humana, nos compreender muitas vezes, né? Ver que a gente tem pessoas que pensam diferente, né? Posições diferentes, né? E a gente enriquece só mais a nossa vida. O quinto capítulo, é a quinta parte aí, na verdade, né? Desse, não é o quinto capítulo, é o oitavo capítulo, né? Mas dessa parte aqui que está falando mais sobre a sabedoria, é a beleza. A busca pela beleza. A gente não tem mais os olhos e a atenção para a beleza à nossa volta. Né? Tantas coisas belas estão acontecendo, mesmo se você mora numa grande cidade, tem coisas que são belas, tem museus, tem às vezes música, você ouvir, você prestar atenção. Né? Ele fala que a beleza nos silencia, né? E nos emudece. A gente parar e refletir e olhar e contemplar a beleza. Né? A gente sempre está falando, sempre tem barulho, sempre à nossa volta. Né? Então a beleza nos ajuda a descansar também, né? nesse silêncio, nessa calmaria. E a gente tem poucos espaços para o silêncio hoje em dia. Né? Sempre alguma coisa apitando, chamando sua atenção. E a gente tem essa pouca possibilidade de ficar solitário. Às vezes as pessoas... Né, é diferente, né, essa busca da solidão, da solitude, né, que é até os pais do deserto, né, a tradição cristã traz muito forte isso, essa busca de reflexão no silêncio, e você se sentir solitário, né, é outra coisa, né, são coisas diferentes, mas a gente precisa também ter esses momentos de solitude, né, de reflexão, de calmaria, de silenciar, né, silenciar as vozes do mundo e deixa eu refletir. Então, desconecte-se mais vezes para curtir a beleza à sua volta. Depois ele vai falar sobre um capítulo inteiro sobre internet e redes sociais. Sim, elas podem ser uma fonte de sabedoria, mas a gente tem que saber usar. Ele fala de alguns conselhos. Né? Por exemplo, ter propósito ao navegar, não ficar só perdido, né, nas redes e tal, olhando infinitamente vídeos e gatinhos, não quer dizer que você não pode olhar, né, mas ter às vezes foco, né, deixa eu olhar um pouco, descansar um pouco mesmo ali, olhar, né, mas sim, não vai ficar 1 hora vendo vídeo de gatinhos, né, prime pela qualidade e não pela quantidade, né, quando você está vendo, lendo informações, né, procure fontes de informações, né, boas, desacelere também, não queira ler muitas coisas, ver tantos vídeos. Eu sei, a gente tem uma enxurrada de podcasts, uma enxurrada de vídeos, né, todo um monte de coisas assim, e a gente às vezes quer ficar ouvindo. Não, desacelera. Né? Vou ler, né, vou ler esse texto que um amigo me mandou, porque se ele me mandou, né, aí o seu amigo e você também tem que ter sabedoria disso, não ficar mandando um monte de coisa para amigo, mas ó, isso aqui eu quero que você leia, é importante. Né? A gente não tem obrigação também de ler tudo que nos enviam, né, de responder, né? Mas, né, ser sábio nisso. Né? Aí tem uma das coisas, inclusive um dos conselhos que ele fala compartilhe o que é bom, né? Compartilhar coisas que você vê interessante, que vai interessar para uma pessoa, fala, olha, isso aqui eu li, eu achei interessante, ou mesmo na sua timeline, né, compartilha lá coisas que são boas, que vão trazer enriquecimento para as pessoas, não fica só compartilhando besteira, mas às vezes compartilhar às vezes um quadrinho, né, que também é, né, uma piada, uma brincadeira, também é um meio, né, de você às vezes desanuviar um pouco, né. Então, uma das coisas que ele já falou lá no começo, que um outro conselho é diversificar suas fontes de informação. Né? Não fique só buscando na sua bolha, só o seu viés de confirmação. Né? Então ele fala assim, não abandone, redima. Eu acho assim, se te faz mal as redes sociais, abandone mesmo. Né? Abandone. Às vezes te faz mal, você não consegue se controlar, né? Você vai olhar lá as postagens e elas te fazem mal, né? Te geram uma tristeza e tal. Abandone mesmo. Mas se você às vezes quer fazer tornar um ambiente saudável ali, né? Não vou postar coisas bonitas, fotos bonitas, do cotidiano mesmo. Vou postar dicas de livros, né? Vou incentivar as pessoas a lerem coisas boas. Legal, né? Transforme a sua rede social. Também pode. Né? Então, aí por fim, o último capítulo ali é como é ser sábio.
né? Então a gente precisa buscar sabedoria, não são fórmulas prontas, a gente precisa discernir isso. Discernir, né? O discernimento é muito importante nesse mundo de excessos que a gente está. Né? É muitos excessos, então a gente precisa discernir as fontes, discernir como buscar conhecimento, a gente precisa passar para as outras pessoas, passar para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho esse desafio também, né, de como de ensinar eles a buscar informação, né, de aprender também. Né? Eu preciso também aprender como buscar informação, todos nós precisamos. Paciência, exercitar paciência nesse mundo que é rápido demais. Né? Paciência com as pessoas, paciência na busca de informação. Não vou aprender uma coisa da noite para o dia, né? Vendo um podcast, vendo um vídeo de YouTube. Né? Isso exige calma, né, para a gente. Então, às vezes, até a mudança, a gente precisa ter paciência com nós, com a gente mesmo, conosco mesmo, né? Conforme a gente vai buscando, às vezes, problemas, tentar melhorar, né, as questões aí do nosso cotidiano e tal, a gente também precisa ter essa paciência, né, nessa busca que a gente tem. Humildade é o último ali, o que é o último conselho, o último, como é ser sábio, né? Humildade em um mundo focado demais no eu, né? Então, como que esse mundo que é extremamente focado no eu, como é que a gente pode buscar mais humildade em como a gente busca informações, em como a gente compartilha informações, né? E ver, né, que a gente não é as pessoas que detêm a verdade, né? Nós temos o conhecimento da verdade, mas a gente precisa, né, compartilhar isso com humildade, a gente precisa buscar mais essas fontes da sabedoria, né? Ler mais a Bíblia, estar mais em natureza, ler mais livros, buscar beleza, né, e até buscar informações na internet. Isso tudo a gente precisa fazer com mais intencionalidade, né, com cuidado disso. Então, fica aqui, né, a minha recomendação, minha fortíssima recomendação. Acho que todo mundo vai se beneficiar muito com esse livro, mesmo que você já tenha lido muitas coisas sobre tecnologia, sobre impactos das redes sociais, né, sobre a vida cristã. Esse livro vai ser bom para você. Se você nunca leu, então recomendadíssimo. Né? Você tem que ler para ontem esse livro. Né? Todos nós sofremos com problemas com o uso de redes sociais. Eu acho que são raras as pessoas que não têm problemas, que às vezes não abusam das redes sociais, que poderiam buscar informações de maneira melhor, mais produtiva, né, de maior qualidade, se informar melhor. Então, esse livro ajuda bastante, tá bom? Então, fica a minha recomendação, A Pirâmide da Sabedoria, de Brett McCracken.